Igreja não muda ninguém, irmãos. Denominação não muda ninguém. Continuam sendo os mesmos bandidos. Lá no púlpito. Quem não mergulha na palavra de Deus continua sendo o mesmo bandido, porque não aprende com a palavra de Deus. Como que você vai crer se você não tem conhecimento? Como que eu vou conhecer Deus, irmãos? Como que eu vou conhecer Jesus se não for na palavra? Eu vou conhecer de ouvir falar. Mas quando eu mergulho na palavra de Deus e busco o meu conhecimento na palavra de Deus, vai chegar o momento do 7º mergulho. E aí eu vou estar pronto. Eu vou estar limpo realmente. Eu vou entender que eu nunca tive mérito algum. Todos os méritos foram de Jesus. Ele que morreu por mim na cruz. Enquanto eu não entender que eu não sou nada, eu não vou ser salvo. Enquanto eu não entender que nada que eu faça é capaz de comprar a minha salvação, eu não vou ter certeza dela. Por isso que você não tem certeza que você é salvo. Porque se você não está acreditando em Jesus, nos méritos de Jesus, você está acreditando em seus próprios méritos. Naamã era um general. E um general, parece que pelo jeito ele era um grau abaixo do rei. Comandava toda a tropa. Se aquele general quisesse jogar a tropa contra o rei, ele derrubava o rei. Ele assumia o lugar do rei. Mas enquanto ele não desceu dos seus saltos, porque ele, apesar de ser tudo aquilo, humanamente falando, ele era leproso. Nós também, irmãos. Sem Jesus nós vamos continuar sendo leprosos. Enquanto eu não entender que Jesus é tudo e eu não sou nada, eu vou continuar sendo leproso, leproso de pecado. Pecado é uma lepra que ao mundo contaminou. Espiritualmente, enquanto eu não entender que eu sou um leproso e que eu preciso de Jesus e só Ele pode limpar, eu vou continuar leproso. Não adianta dar 2, 3 mergulhos, tem que dar 7 mergulhos, número da perfeição. E agora Naamã desce do seu salto. Agora o general que levou o escravo, quem ele quis de Israel, que sujigou Israel debaixo dos seus pés, agora ele tem que voltar lá. Obedecer uma criança, uma menina, que era escrava da esposa dele, acreditar no que ela falou e voltar lá. Entender que a bênção de Deus não se compra com dinheiro. Levou vestes reais, levou ouro, levou prata, levou presente para comprar sua bênção, que tem de gente aí querendo comprar sua salvação com dízimos e oferta. Ai, irmão, só porque eu sou dizimista. Agora bate no peito. É dizimista, mas está leproso. Lepro do pecado. Ai, eu oferto. Oferta, mas está leproso. É um falso adorador, um falso profeta, está leproso. Mentiras e mais mentiras. Vida dupla. Não nasceu de novo. Se não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. Só vai ver o reino dos céus quem nasce de novo, porque a visão é espiritual e não material. Não é voltar para o ventre da mãe. É perder o controle da sua própria vida e entregar o controle da sua vida nas mãos do Senhor. Agora não sabe mais para onde vai, porque agora é instrumento do Senhor. Pode ter certeza, o Pescaria Rondônia. Nosso Foiú tá cheio de gente aí, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. 441 pessoas já passou pelo nosso Foiú. Mas eles não têm coragem de vir aqui.
Eles estão igual Pedro, seguindo Jesus de longe. Sabe por quê? Porque negam Jesus. Negam Jesus, a maior parte deles, e fica com medo de se manifestar. Tem medo da verdade. Mas a verdade os libertará. Por essa razão estou aqui, não vou desanimar. Só a verdade liberta, irmãos. Então você que está aí no Foiú também, parabéns. Pode ficar aí no Foiú. Eu não estou vendo você, mas Deus está te vendo. Deus está falando com você aí no Foiú e fica à vontade aí. Sai não. Pode ficar aí, tá? Porque tem muitos religiosos que estão apoiados na sua religião, mas estão aprendendo aqui que a religião serve para nada, irmãos. Igreja somos nós. Igreja não pode fazer nada por você. Então vamos abrir nossas Bíblias para a gente concluir aquilo que Deus está colocando no nosso coração. Eu acho que é João 5:24, tá? Não. Deixa eu achar aqui, porque eu sei que tá, mas eu não guardo, tá? Deus é Espírito, meu irmão. Deus não está em 4:24. Deus não está nesse templo que você vai aí, não. Ou ele está em você ou lá, não. Ele não está na sua denominação, não. E nem para ele isso não existe, não. Você está pensando que Deus está lá onde você é obrigado a ir? Não, irmão, você tem que ir lá, porque se você não for lá, o pastor fica sozinho lá. Tem pastor responsável, tá? Não estou pondo todo pastor, não. Qual a função de um pastor? Ensinar a verdade. Mas a maioria hoje quer o seu dinheiro. Aí ele fica com medo de ficar sozinho lá no templo. Aí ele fala assim, se você não for, você não é salvo. Será que é isso, irmãos? Vamos ler essa história para a gente entender isso? Mas nós não vamos ler só o 24, não. Vamos ler uma dúvida que existia entre o povo. Agora o reino foi dividido, Israel foi dividido. 10 tribos e meias foram para o reino do norte, onde a capital era Samaria. E uma tribo e meia ficou no reino do sul, com Judá. Agora criou inimizade entre os dois, sabe por quê? Porque as tribos do norte foram levadas cativas muito antes de Judá. E agora a Babilônia trouxe pessoas lá e fez uma mistureba de gente. Misturou o babilônico com israelita, com aquelas tribos, e agora virou uma nação mística, como é o Brasil. Como é o Brasil? O Brasil é composto de só brasileiros? Não. Aqui tem africanos, aqui tem gente de tudo quanto é parte do mundo. A nossa nação é uma nação mística. Vamos imaginar, para a gente entender esse assunto, que o reino do norte de Israel ficou assim. Veio estrangeiro de lá e foi gente daqui para lá e misturou tudo. E agora os judeus começaram a pensar que eles foram escravizados também, mas mais tarde, né? Agora eles desprezavam os samaritanos, porque eles falavam, nós somos os corretos, nós somos o povo de Deus. Esses aí misturou tudo, não é mais o povo de Deus, não são mais nossos irmãos. Agora só a tribo de Judá e Levi, que estava lá no reino do sul agora, eram os verdadeiros povo de Deus. Ué, Deus escolheu só eles? Ideias humanas, irmãos. Ideias humanas. Por que aconteceu essa divisão? No reinado de Salomão. Quando Davi morreu, entrou Salomão. Salomão pesou o imposto em cima do povo e o Salomão ficou riquíssimo, né? Ué, mas para um ficar rico tem que empobrecer outros. Dinheiro não cai do céu não, tá, irmãos? Nunca caiu do céu dinheiro. Caiu maná. Mas dinheiro não cai do céu não. Para você ficar rico, você tem que roubar de outros. Ou cobrar ou roubar. Então ali Salomão pesou muito a mão em cima dos impostos. E quando Salomão morreu, tinha 2 filhos. Um que era de direito, que era Reoboão.
assumiu o reino do norte. E agora, quando Reoboão assumiu o reino, assumiu Israel, aí Reoboão foi aconselhado pelos os que tinham juízo. Foram os anciões conversar com Reoboão, que estava assumindo o reino, e disse para Reoboão: Reoboão, seu pai pesou muita mão em cima do povo, cobrou impostos muito altos. Tira sua mão, a mão do governo de cima do povo, diminui os impostos. O império do seu pai deixou, já está muito rico, coopera com o povo. Mas Deus já tinha projetos ali. E Reoboão falou: não, vou tomar conselho com os jovens também. E a Bíblia fala que agora Reoboão era um jovem, né? Estava assumindo o reino, assim como ladrão toma conselho com ladrão. Sábios vai procurar sábio. Não vê o ladrão que assumiu o nosso país? Qual é a trupe dele? Ladrões. É tudo da mesma laia, gente. Hoje nós temos o crime organizado no nosso país, na cúpula do nosso país. Foi mais ou menos assim. Mas o povo não aceitou. Agora eles chamam os jovens. Se aconselhar com quem não tem juízo. Irmãos, quem são os seus conselheiros? Por essa razão o salmista diz: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho de pecadores. Antes tem a sua lei no prazer, tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Reoboão agora toma conselho também com os jovens, como ele. E eles falam: olha, diga para eles que se a mão de Salomão foi pesada em cima deles, o seu dedo mindinho será mais pesado do que a mão do seu pai. Não cede não, você é o rei. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Não é assim que falam por aí? Então aí ele, ao invés de seguir o conselho dos anciões, que tinham juízo, que tinham compromisso com Deus, não. Seguiu o conselho dos jovens. Dos jovens, como hoje está no nosso país, jovens estragados pelo pecado, pela desobediência. E aí o povo revolta. Aí 10 tribos e meia recebem uma proposta melhor de Jeroboão, que era o outro irmão. E diz: olha, eu vou seguir o conselho dos anciões. Eu não vou cobrar muito imposto de vocês, meu governo vai ser mais maleável. Aí, irmão, arrastou 10 tribos e meia. Aí dividiu o país. Coreia do Norte, Coreia do Sul não é dividido? Mais ou menos a mesma coisa. Agora dividiu a nação de Israel. Só que o lugar de adoração que Deus tinha falado, que Salomão orou e Deus falou com ele, era em Jerusalém, onde era o templo. E agora Jeroboão pensa assim: olha, se esse povo for adorar, que todo o povo ia adorar em Jerusalém, vão chegar lá, vão ser convencidos por Jeroboão e vão me matar. Então, olha, gente, não precisa mais ir para Jerusalém adorar, não. Olha, aqui nesse monte aqui, vamos fazer um altar ali, um templo ali, vocês adoram ali. Tudo errado. Porque agora não eram levitas mais que eram sacerdotes. Agora colocou outras pessoas. Deus manda um profeta de Jerusalém para corrigir o erro de Jeroboão. Para predizer contra aquele altar que ele fez. Quando chega lá, ele aponta o dedo para o profeta e o profeta manda pegar e matar o profeta, a mão dele fica dura. Que ele era o rei, mas não era Deus. Tem muita gente aí que acha que é Deus. Porque é pastor agora, acha que é Deus. Sai amaldiçoando todo mundo e ai daquele que se meter comigo. Assim foi Jeroboão. Aí a mão dele ficou dura.
Aí que ele apontou o dedo para mandar pegar o profeta, o braço dele endureceu. Porque Deus tinha mandado o profeta. E o profeta estava falando a verdade, não era profecia falsa. Por essa razão, quem fala a verdade, quem é profeta de verdade, não precisa ter medo de nada não. Deus mandou? Pode falar. Pode fazer. É Deus que mandou. E aí aquele reino continuou adorando ali, agora o reino dividido. Então esse reino tanto errou, Acabe foi rei lá, tá? Jezabel foi rei lá, Elias falou dos erros lá e foi perseguido. Aí Deus manda para o cativeiro. Não obedeceu a Deus, vai para o cativeiro, irmão. Isso vai acontecer com você. Se não obedece a Deus, não, não é eu que estou falando, não. A conta chega. Como que a conta chega hoje? Uma doença mortal. Algo que não tem mais jeito. A paciência de Deus chegou no limite. Você não ouviu Deus. Você continuou na mentira. Toma o cálice do Senhor indignamente. Aí o apóstolo Paulo fala, por essa razão há muitos doentes, muitos que já dormem, já morreram. Porque não obedecem a Deus, não obedecem a palavra de Deus, então a sentença vem. A ira de Deus se derrama. E agora aquele povo do reino do norte, porque erraram tanto, foram para o cativeiro. E agora houve essa mistura. E agora Judá começou a pensar que eles eram especiais. Aí chega nesse texto aqui. Aí Jesus agora, esses samaritanos e judeus criaram inimizade entre eles, que agora judeus não falavam com samaritanos, inimizade entre irmãos. Que povo de Deus, hein? Não é assim que estamos hoje, irmãos? Olha, tem denominações aí que se acham tão santas que não falam com ninguém de outra denominação. Não deseja a paz do Senhor se você for de outra denominação, irmão, não é a paz do Senhor que você não deseja. Passa em cima de você e parece que você é invisível, é assim que fazem comigo aqui. Estão achando que são a última bolacha do pacote. Assim Judá começou a pensar. Aí agora desprezaram os irmãos, desprezaram as 11 tribos e nem falavam com eles. Aí Jesus vem para transformar tudo. É isso que Jesus vem fazer. Mostrar que não tem ninguém especial. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, que o salário do pecado é a morte, mas ele é o presente de Deus que veio colocar tudo no lugar. João capítulo 4, acompanhem comigo. Vamos aprender com a palavra de Deus e não com charlatanismo por aí, com falsos profetas. Versículo 1, João 4, Evangelho de João, capítulo 4. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais do que os discípulos de João, os fariseus, quando entenderam isso, que Jesus batizava mais do que os discípulos de João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Aí deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário, para ele sair da Judéia e ir para a Galiléia, Jesus com seus discípulos, era-lhe necessário passar por Samaria. Vai prestando atenção aí no texto. E foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó. Da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali uma fonte, um poço, né? Estava ali a fonte de Jacó. Lembra que Jacó furou alguns poços lá no Antigo Testamento? Ali estava um poço daqueles milenares, a fonte de Jacó. Junto, pois, Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim, junto da fonte. Era isto quase a hora nona. Quase a hora sexta. 6 horas, né?
Eu não entendo muito bem como é contado lá as horas, que é a hora sexta. Veio então uma mulher, era no meio do dia, sol escaldante no deserto. Veio então uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus, agora Jesus puxa assunto com ela, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Jesus estava sozinho ali na beira do poço. Disse depois a mulher samaritana, como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher e samaritana? Aí vai explicar, a Bíblia vai explicar, porque os judeus não falavam com os samaritanos, eram inimigos totais, se achavam melhores. Mas Jesus veio fazer a diferença, Jesus era judeu e veio agora fala, além de falar com uma mulher que era prostituta e uma mulher que era samaritana, toda estragada. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conhecer o dom de Deus, o presente de Deus, eu sou o presente de Deus. Se tu conhecer o presente, o dom de Deus, e quem é o que diz, dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele lhe daria água viva. Ah, se você soubesse quem está falando com você, você lhe pediria água viva. Disse-lhe a mulher, agora questionando, um diálogo, ela e ele, particular. Os discípulos foram comprar comida. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens o que tirar, com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? O senhor está aqui me pedindo água. Como que o senhor tem água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, dele e os seus filhos e o seu gado? Questionou Jesus, perguntou para Jesus, não acreditou em Jesus. O que esse homem está falando? O que esse maluco está falando? Muitas vezes, irmão, você não vai entender o que eu estou falando aqui. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Se você não estiver na esfera espiritual, você não vai entender a palavra de Deus. Porque parece loucura. O homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito, irmão. É por isso que é chamado crente carnal. O crente carnal só entende as coisas da carne. Aí ele pensa que santidade é roupa nos pés. Ele pensa que santidade é cabelo cortado assim ou assado. Carnal, irmão. Totalmente carnal. Não entende as coisas do Espírito e está cheio de gente cego aí, guiando cego. Que não entende as coisas do Espírito. Tratam o reino de Deus como se fosse aqui na terra. Aqui não, irmãos. Aqui nós estamos de passagem. Nós somos peregrinos. Não é aqui que nós vamos morar. Por essa razão, não se apegue às coisas deste mundo, que vai ficar tudo aí. Deste mundo não trouxemos nada e nada levaremos. Tudo vai ficar aí. Deus não está afim do seu... Deus não te ama pelo corte de cabelo que você tem. Deus não te ama pelo tipo de roupa que você veste. Deus te ama porque você tem uma alma dentro de você, que é o sopro dele, é parte dele, e essa alma, ele não quer que ela seja condenada. O seu corpo é pó, e ao pó tornará. Está ordenado. E o pó volte à terra como era, o pecado. Mas o Espírito volte a Deus que o deu. Deus não quer coisas artificiais. Ele quer a essência. E a mulher não estava entendendo nada, assim como muitos dentro da igreja não entendem hoje. Diz que é da igreja.
São loucos, irmãos. 50% loucos. Porque não entendem as coisas do Espírito. Aí Jesus respondeu, versículo 13. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água aqui, dessa água material, tornará a ter sede. Vai ter sede, de novo. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der, lhe fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Agora, sai da terra, pé na terra, mas a cabeça está no céu agora. Se beber dessa água que eu lhe der. Que água é essa? O próprio Jesus. A água da vida. Quem toma dessa água, esquece a terra. Continua vivendo na terra, com os pés na terra, mas agora só pensa no reino de Deus eterno. Sabe que vai partir daqui. E aí não tem mais medo, pelo contrário. Tem ansiedade. Eu tenho, tá, gente? O apóstolo Paulo tinha. Porque ele disse, eu sei em quem eu tenho crido. Estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito, a minha riqueza até o dia final. A minha riqueza está lá, não aqui. Não fique preocupado com o amanhã. Porque Jesus disse, o amanhã cuidará de si mesmo. Por essa razão, irmãos, se você está ansioso aí, olha, tem alguma coisa errada na sua vida, tá? O apóstolo Pedro também era ansioso. E agora ele diz, quando ele aprende, ele diz, lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Se você não acredita no cuidado de Deus, você vai ficar preocupado com o amanhã. E a preocupação com o amanhã vai te trazer enfermidade. Você vai estar preocupado se vai ter comida amanhã, se vai ter dinheiro para pagar as contas amanhã. Irmãos, eu estou vivendo há 11 anos. Não me falta dinheiro para pagar. Mas como você consegue? Milagre, irmão. Não estou roubando nada. Esses dias eu tinha que pagar, porque Deus me deu um carro, 2 motos. Estou querendo vender uma, mas não consegui vender ainda. Aí, irmãos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pagar. Porque, imagina bem, eu como um pregador do evangelho, amanhã a polícia me para ali, meus documentos estão atrasados. Aí prende o meu carro e leva. Estou sendo justo, irmãos? Eu tenho que pagar. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aí, irmãos, já paguei tudo. O azeite da botija diminuiu? Não, irmão. Acredite se você quiser. Se não quiser acreditar, não acredito. O justo viverá da fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Irmão, esquece o amanhã, irmão. Vai ter dinheiro para pagar as contas. Faça a sua parte. Adore a Deus. Quem faz o milagre é Ele, não é você não. Você só adora. Quem faz o milagre é Ele, irmãos. Se você não se entregar nas mãos do Senhor, você nunca vai viver isso na sua vida. Enquanto você for religioso e não entregar a sua vida na mão do Senhor, não deixar Ele cuidar de você, você nunca vai experimentar isso que eu estou falando. Você vai viver na depressão. Você vai viver desesperado. Porque você não está pensando no reino de Deus, na glória do céu, você está pensando na terra. Entrega total. Agora Jesus diz isso para a mulher e aquela mulher agora está aprendendo. Aqui é uma escola bíblica na beira do poço. Os discípulos foram comprar pão, tá só Jesus e ela. Irmãos, se você não tiver um momento a só com Deus, você não vai aprender. Você está achando que vai aprender lá na igreja, vai aprender tudo errado, irmão. Você não pode depender de um pastor para te ensinar. Principalmente hoje que está tudo corrompido. Você não pode depender de mim aqui na minha live para te ensinar. Você tem que aprender a se relacionar pessoalmente com Deus. Agora essa mulher que era uma prostituta, que era mulher que
a mulher é desprezada na cultura judaica. Agora Jesus vem para quebrar todos os dogmas. Agora Jesus sozinho com uma mulher prostituta e falando com uma mulher prostituta e que era samaritana. Agora ela tem um encontro pessoal com Jesus. E agora esse papo continua. Se você não tiver momentos a sós com Deus para conhecer a Deus na sua palavra, olha, você vai conhecer a Deus de ouvir falar. Você não vai ter experiência pessoal com Deus. Você vai ser um religioso, mas nunca vai ser um servo de Deus, salvo por Jesus. Aí, irmãos, agora o papo continua. Esse papo hoje acontece com a leitura da palavra de Deus, tá? Aqui nós estamos batendo um papo na palavra de Deus, na verdade, na fonte da vida, a água viva. Agora a mulher no versículo 15 responde, disse-lhe a mulher, Senhor, agora ele interessou, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e venha tirá-la, venha aqui tirá-la. Olha, irmãos, agora entra o interesse pessoal, não entendeu nada ainda. Agora ela pensa que essa água é uma água que ela não vai ter sede física mais. Gente, o que tem de gente nas igrejas aí em busca disso. Estão achando que agora, se tiver um encontro com Jesus, não precisa mais trabalhar. Não precisa mais sofrer. Acabou o sofrimento aqui. Irmãos, é isso que você entende? Aí os charlatões aproveitam. Aí faz o mesmo que o diabo fez com Jesus. Se tu és o Filho de Deus, por que você está passando por essa situação? Agora parece que você ser crente, você está isento de enfermidade. Como que você vai crescer na fé, irmão? Se você está isento das lutas? Sendo que é elas que vão trazer experiência para você. Através da fé, através da sua convivência com Jesus. Agora essa mulher pensa na carne. Me dá essa água, que eu não preciso vir cá sofrer mais, não preciso mais sofrer. Vir aqui nesse sol quente e ter que tirar água lá do fundo do poço com essa corda. Aí, irmão, mas ela vai entender. Ela vai entender. Versículo 16. Disse-lhe Jesus. Agora Jesus vai explorar a sua vida falsa. Agora Jesus vai denunciar os seus pecados. Disse-lhe Jesus, vai e chama o teu marido. E vem cá. Você quer? Então vai lá e chama o seu marido. O que Jesus queria tirar aí, gente? Jesus queria tirar uma confissão dela. É isso que Jesus quer, que você confesse seus pecados. Não importa se é prostituta, não importa se é drogado, não importa se é viciado. Jesus quer ouvir de você, olha, eu sou isso. Preciso de ajuda, me ajuda. Agora já vai para o lado, chegando para o lado espiritual. Disse Jesus, vai e chama teu marido, eu só vou dar para você com o seu marido. Família. Traga seu marido, faz parte da sua família, mas Jesus sabia muito bem o que estava falando. Agora a mulher confessa. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Não tenho marido. Começou a se revelar, começou a se confessar, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, agora você falou a verdade. Disseste bem, não tenho marido. Por quê? Porque você já teve 5 maridos. E o que agora tens não é teu marido, é de outra pessoa. Isto disseste com verdade. Ah, irmãos, quando Jesus fala isso, a ficha cai. Como que alguém sabe da minha vida? Esse homem não me conhece. É isso, irmão. Quando você prega a palavra de Deus vai denunciar os seus erros. Eu não sei de nada da sua vida, mas a palavra de Deus vai denunciar você, vai desnudar você, vai mostrar os seus erros, seus pecados.
Por essa razão que as pessoas, muitas delas, ficam lá no foiú. Eles estão com medo de ser desmascarados. Teve um dia aqui, há bem tempo atrás, eu estou aqui fazendo a live, pregando a palavra de Deus. Eu tenho gravado, tá? Só que tá só para mim. Coloquei no meu YouTube, mas não coloquei aberto. Eu tenho lá esse vídeo. A pessoa entrou aqui na minha live brava. Pensa numa pessoa brava. E disse: como é que o senhor fala isso da minha vida? Eu não conheço o senhor. Como é que o senhor está falando essas coisas da minha vida? Entrou aqui e me desacatou aqui na janela, tá, gente? Eu fiquei tão feliz, tá? Aí eu deixei ela entrar aqui umas 3 vezes na janela, ela só veio me desacatar. Porque ela disse que... por que eu estava falando aquilo da vida dela? Porque eu não conheço ela e é tudo que estava acontecendo na vida dela. Sou eu, irmãos, é Deus. Só que ela não entendeu que é Deus me usando para denunciar o pecado dela. Ficou brava. Por essa razão, muitos ficam lá no foiú. Fica lá seguindo de longe. Vamos olhar quantos estão no foiú agora? 512 pessoas passaram pelo nosso foiú. Mas não tem coragem de clicar no link vermelhinho e entrar aqui, porque está com medo de ser revelado por Deus os seus erros. Prefere seguir de longe, para não ter um contato direto com Deus através da minha vida, através da palavra de Deus. Disse-lhe a mulher: Senhor, agora... mas quem sabia daquilo? A mulher era uma prostituta. Você tem 5 agora. Nenhum dos 5 são os teus. A ficha cai. E disse-lhe a mulher, versículo 19, Senhor, vejo que és profeta. Agora já começou a mudar. Porque um profeta denuncia o quê? Qual era a função de um profeta? Prever futuro? Não, irmãos. Denunciar o pecado. A função de um profeta é denunciar o pecado. Não cobrava nada para isso. O profeta Natan chegou no rei Davi e disse, olha, aí ele não tinha como falar, porque o rei tinha muito poder, criou uma história para o próprio rei entender o pecado dele. É assim que o profeta fazia. O profeta Jeremias denunciava o pecado. O profeta Ezequiel denunciava o pecado. O profeta Isaías denunciava o pecado. Eles sabiam? Não tinha a Bíblia ainda. Aí Deus falava com eles e eles denunciavam. Hoje não existe isso mais não, tá, gente? Se você está acreditando nisso, você está enganado, tá? Acredite no que você quiser. Mas hoje as revelações estão todas na palavra de Deus. Quem aumentar vai ser aumentado as pragas na sua vida, do livro de Apocalipse. Quem diminuir vai ser diminuída a sua participação na árvore da vida. Tem que ter temor e tem que aprender com a palavra de Deus. Ele deu uns para profetas. Agora eu sou profeta falando na palavra de Deus, não inventando coisas. Quem tem visões é espírita. Eu saí de lá do meio do espiritismo. Lá tem visões. Visões que não são bíblicas. Quem quiser continuar no erro, continue, irmãos. Você é livre. Mas a palavra de Deus ensina isso. Aí ela começa. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és um profeta. Nossos pais adoraram neste monte. E vocês que são judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. É lá ou aqui? Vamos trazer para o nosso contexto atual? É na Assembleia de Deus, é na Batista, onde eu adoro? É na Adventista? Aonde que é o lugar de adorar a Deus? Aonde que é o lugar? Onde que é o lugar certo? Talvez você esteja fazendo essa pergunta. Onde que é o lugar certo? Será que eu estou errado? Será que eu estou certo? Agora aquela mulher pergunta para a pessoa certa. Agora ela pergunta para Jesus. Você já perguntou para Deus em oração? Falou, Senhor, me fala através da tua palavra aonde é o lugar certo. A palavra vai te mostrar, irmãos.
Está tudo na palavra, toda a revelação. Tudo que nós precisamos está na palavra. Estou falando por experiência própria. Mas você não quer ler a palavra, você não quer gastar tempo. Você está com a sua Bíblia aí aberta no Salmo 91 há quantos anos? Você já leu ela toda? Você quer aprender sem... Como que Deus fala, irmãos? Através da palavra dele. Não, o nome é a palavra de Deus. Então você quer ouvir Deus falar? Leia a palavra. Havendo Deus antigamente falado de muitas e muitas maneiras, ultimamente nos falou através do Filho. Ficou escrito. Você está sendo enganado. Por que você está sendo enganado? Porque Deus não fala com você. Cuidado, você pensa que é Deus que está falando com você e não é Deus, tá, gente? Cuidado. Estou aqui trazendo palavras de alerta. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais, está falando com ela como samaritano, vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Não veio dos judeus a nossa salvação? Jesus não é judeu? A salvação veio dos judeus. Eles não quiseram, sobrou para a gente. A salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, a salvação vem dos judeus, mas a hora vem. E agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Olha bem, irmãos. Não tinha adoração em Jerusalém? Não tinha adoração em Samaria? Ou Samaria, como muitos dizem? Não tem adoração em todos esses lugares que eu acabei de citar? Denominações religiosas? Será que é o lugar? Será que é o estilo? Qual o estilo de adoração que agrada a Deus? O zoerento ou silencioso? É o brá-brá-brá, o oba-oba ou silêncio? Qual o estilo de adoração que é de verdade? Será que eu estou adorando da maneira certa? Será que Deus está lá, cá ou em algum lugar? Será que Deus agora está em Jerusalém ou está em Samaria, como acreditavam? Não, irmãos. Deus é Espírito. Versículo 24. Agora que estamos chegando no ápice daquilo que a palavra de Deus ensina. Não é eu que ensino, não, tá? É a palavra de Deus. Deus é Espírito. Intocável, imortal. E importa que os que o adorem em espírito também e em verdade. O que é adorar em espírito? Sem precisar ter uma imagem para você ver. Espírito não tem corpo. O Espírito está dentro de nós, mas nós não vemos ele. O Espírito de Deus foi soprado nas nossas narinas. Você não vê o Espírito. Espírito, alma vivente, ninguém vê ela. Mas é ela que dá vida ao nosso corpo. Quando o Espírito é tirado do nosso corpo, o corpo começa a apodrecer. A alma, ou Espírito, como você quiser chamar, ela não precisa de um corpo para viver. O corpo precisa dela para viver. Quando o Espírito volta a Deus, a terra, o pó volta à terra, porque morre, não tem mais vida. Então, irmãos, a gente precisa adorar a Deus não com a carne, mas com a alma, com o Espírito. E aí exige-se um estilo de adoração. É isso que Jesus está ensinando. Deus é Espírito.
Deus não é matéria. Deus é a palavra. Você vê a palavra? Você ouve a palavra, mas você vê a palavra? Eu estou falando aqui. Você está vendo alguma coisa sair da minha boca aqui? Materializado? Não, irmãos. O Espírito de Deus é a palavra de Deus. Invisível, imortal. Por essa razão que Jesus disse, passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus jamais passará. Rosa Maria Rosa, seja bem-vindo. Catarina está te recebendo aí. Obrigado, Catarina, pela ajuda. Você está agindo como moderador aí, né? Então, irmãos, Deus não é material. Deus não pode ser visto, Deus não pode ser tocado. E da mesma forma ele tem que ser adorado. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Não tem como tocar Deus. Não tem como ver Deus. Se você vê, você morre. A nossa estrutura humana não tem condições de ver Deus. Por quê? Por causa do pecado. Quando Deus criou o homem puro, santo, lá no Éden, o homem tinha contato direto com Deus. Tinha dia e noite. E na viração do dia, Deus vinha ali no jardim do Éden, como se o jardim do Éden fosse o lugar onde o homem encontrava com Deus. E ali Deus, cara a cara e boca a boca, falava com o homem. Mas no momento que o homem pecou, aí o homem fugiu da presença de Deus. É isso que acontece com a gente. Quando você tem o pecado vai entrando na sua vida, você vai parando de orar. Você vai desobedecendo e vai se distanciando de Deus. Vai parando de orar, vai se afastando da palavra. Porque você lê a palavra e a palavra só bate em você. É Deus falando com você e você não quer obedecer, você vai parando. Você vai saindo fora da presença de Deus. Assim que aconteceu. Então, irmãos, Deus é Espírito, irmãos. Deus não ocupa espaço. Olha bem, como Deus se manifestou a Moisés? Na sarça ardente. No Antigo Testamento, Deus se manifestou como Deus Criador, mas Moisés não podia ver Deus. Aí Deus arranjou um jeitinho de se manifestar a Moisés. Aí Moisés chega no deserto, pastoreando ali as ovelhas, e vê um arbusto pegando fogo. Mas Moisés achou esquisito. Quando você vê um fogo numa corvalha, não queima tudo, não vira cinza? Mas Moisés olha lá e fogo lavorando num arbusto, numa murta, e a árvore continua do mesmo jeito, e aquele fogo lavorando. Moisés vai ver o que é. Quando Moisés chega, Deus, ele ouve a voz de Deus, ele não vê Deus. Ele ouve a voz. Moisés, tira a sandália dos seus pés que você está em lugar santo. E Moisés assusta, tira a sandália dos pés. E Deus começa a falar com Moisés. Ele só ouve a voz, não vê Deus. Deus se manifesta através daquele foguinho ali, aquela labareda no arbusto. O povo está no deserto. Vê Deus? Não, aí Deus se manifesta através da coluna de fogo para aquecer o arraial dos israelitas durante a noite, o frio, proteção total, afugentar os bichos peçonhentos da congregação e durante o dia numa coluna de nuvem para fazer sombra para o povo. Assim Deus se revelou ao homem no Antigo Testamento. Mas o homem nunca viu Deus, não pode ver. Moisés quis ver Deus. Moisés falou, Senhor, eu quero ver o Senhor. Eu estou acreditando em algo que eu não estou vendo, eu quero ver. Deus falou, Moisés, não há um que me veja e que fique vivo, então você não pode me ver. Então eu vou falar com você, Moisés, entra aí numa caverna. E eu vou passar e você vai ver a minha glória. A mim não. Se você me ver, você morre. Então, eu vou passar e quando eu passar, você olha. Aí eu vou cobrir você com as minhas mãos
para você não me ver, porque o homem é curioso, poderia querer abrir o olho na hora errada, né? E o próprio Deus passou. E ele falou, você vai me ver pelas costas. Só a glória de Deus. Quando Deus passou, ele tirou a mão e Moisés só viu um clarão enorme. Paulo viu Deus? Não. Uma luz que brilhou mais do que o sol no meio-dia e ficou cego. Aí você quer ver Deus para acreditar em Deus, meu irmão? Deus se revela na palavra. Aí o homem queria ver Deus. Aí Deus se manifestou agora como filho. Agora, para ele se manifestar, para o homem ver Deus, Deus teve que se transformar em ser humano. Nasceu como ser humano. Jesus é o próprio Deus se revelando na pessoa de Jesus. E agora a palavra diz assim, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Quem viveu na época de Jesus, viu Deus. E agora Jesus fala assim, eu vou, mas vou mandar o Consolador. Essa mulher aqui, ela estava falando com o próprio Deus e não estava entendendo nada. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Agora Deus se manifestou em carne e osso para Israel, aquela mulher teve o privilégio de conversar com Deus cara a cara e boca a boca, e agora ela se assusta. Esse papo vai... É assim que você conhece Deus, num bate-papo com Ele na palavra. E Deus disse para Jesus, disse, mas a hora vem, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade, não é vendo, em espírito, sem ver, e em verdade, sem hipocrisia. Deus sabe de cada defeito seu. Melhor confessá-los do que esconder. Deus quer isso, que você se confesse. Ele se revela a você e quer que você se revele a Ele, quem realmente você é. Ah, mas estou com vergonha. Ué, você não tem vergonha? Ah, eu tenho vergonha de confessar um adultério. Adulterou. Tem vergonha de confessar a Deus o adultério. Meu irmão estava lá no quarto vendo tudo acontecer. Você não teve vergonha de tirar a roupa perto de uma mulher que não era sua. Você não teve vergonha de tirar a roupa perto de um marido que não era seu. Você não teve vergonha de fazer o que a palavra de Deus diz que é pecado. E agora você tem vergonha de contar a Deus? Deus estava lá. Você não viu Deus, mas Deus estava vendo tudo. E é para Ele que você vai prestar conta. Não é para mim, nem para nenhum de nós aqui. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. E Ele é Espírito, Ele está vendo tudo. A mulher, versículo 25, a mulher disse, eu sei que Moisés, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. E quando ele vier, nos anunciará tudo. Ah, irmãos, estão esperando até agora. Mas essa mulher não, essa mulher entendeu. Jesus disse, olha a afirmação de Jesus. Jesus disse-lhe, eu sou, eu que falo contigo, sou eu sou o Messias, eu sou o Cristo, eu já estou aqui e eu falo contigo. Qual a prova que você quer mais? E nisto vieram os discípulos que tinham ido comprar pão e se maravilharam. Por que se maravilharam? Maravilharam de que já estivesse falando com uma mulher. Uma mulher. Judeus eram proibidos de falar com mulher. E ainda mais uma mulher prostituta. E ainda mais uma mulher samaritana. Jesus quebrou todos os dogmas humanos. Para mostrar que Deus não pensa como ser humano. Para mostrar que Deus não age como ser humano. Para mostrar que se a gente for agir como ser humano, a gente vai estar tudo errado. Não vai estar adorando a Deus de verdade. Nisso vieram seus discípulos e maravilharam. Ficaram admirados. Como pode? Ele disse que é o Cristo. É um judeu falando com uma mulher. Se admiraram na questão de julgar, tá, gente?
Todavia nenhum lhe disse que perguntas ou por que fala com ela. Respeito por Jesus. Ficaram ali nos maus pensamentos, mas respeitaram Jesus. Deixou, pois, a mulher agora o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Que homens? Os homens que se prostituíam com ela. Diz para eles, era o contato social dela. Diz para eles, vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito, ele sabe de tudo. Nunca vi aquele homem, ele sabe de tudo. Porventura não é este o Cristo prometido? E agora saíram-se, pois, da cidade os homens e foram ter com ele. E entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Foram buscar comida, não foram? Agora eles falam com Jesus, come, mestre, a comida está aí. Está com fome, preocupado com o mestre. E ele, porém, lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Só pensava na terra. Jesus lhe disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E agora, irmãos, aqueles homens, se você continuar lendo aqui, eles vão dizer que agora todos eles creram, se converteram. Eles disseram, olha, nós não acreditamos que ele é o Cristo porque você falou. Agora nós acreditamos porque vimos com os nossos olhos. E agora, irmãos, Jesus vai para Samaria, o lugar que os judeus recriminavam. Fica ali cerca de, acho que 2 dias, parece, com eles, ensinando os samaritanos. E depois ele volta, ele chega no lugar onde ele estava para ir. E ali, irmãos, Jesus vai fazendo a sua obra, fazendo o seu ministério. Irmãos, aquilo que você acha que está correto, se não estiver na palavra de Deus, está tudo errado. Deus é Espírito. Deus não está olhando para você por causa da cor do seu cabelo. Viu o vídeo que eu pus hoje, Catarina? Mostrando a minha realidade, eu falei, olha, irmãos, que tem de falsidade nas redes sociais, não está no gibi. Por essa razão que tem gente que não tem coragem de pôr sua foto aí. Sabe por que não tem coragem de pôr sua foto no perfil? Porque nunca aprenderam a se amar. Se acham feios. Aí coloca a foto de um artista, coloca outra coisa, muitos é porque não aprenderam ainda, tá, gente? Eu não estou falando